falar aqui um pouco sobre PyMongo, que é a biblioteca oficial do MongoDB para Python. Primeiramente, meu nome é Arimatea, eu sou Full Stack Developer na Vinta. Sou formado em Ciência da Computação, com especialização em Ciência de Dados pela UPE, e trabalho com Python e Django há 6 anos. Essa é a minha segunda Python Brasil, e é isso aí. Falar só um pouquinho da Vinta, antes de começar a falar sobre o assunto em si. A Vinta é um estudo de software de Recife, e a gente trabalha com Django e React, a princípio, como as principais tecnologias. O foco da gente é trabalhar com clientes do exterior, e a gente está sempre com vaga aberta, então quem tiver interesse em morar em Recife, trabalhar na Vinta, só acessar vintasoftware.com/careers e aplicar lá, que a gente está sempre com vaga. Beleza. Antes de começar a falar de PyMongo em si, é importante a gente entender um pouquinho o conceito de NoSQL e do MongoDB em si. Então, vou falar aqui um pouquinho o que é NoSQL, por que existe o NoSQL e quais são os tipos de bancos de dados NoSQL, que são vários, diferentes dos bancos relacionais. Falar um pouquinho de MongoDB, como ele funciona, o que é o MongoDB e alguns conceitos. E aí a gente entra no PyMongo. Vou mostrar um crudezinho do PyMongo, um exemplo de join. E se tiver tempo, eu acho que é a parte mais interessante, que é um CRUD de Mongo com Flask, que fica mais visível do pessoal, de vocês entenderem como é que funciona o PyMongo. Beleza, NoSQL. Essa aqui é uma definição bem grande do que significa NoSQL, que quer dizer basicamente que NoSQL é todo banco de dados que não é SQL. Basicamente isso. A ideia é que seja um grupo mais genérico de banco de dados que não funcionam do modo tradicional de banco de dados, com armazenamento e recuperação de dados, com modelos baseados em bancos de dados relacionais. Então, os bancos de dados que não usam o modelo relacional são chamados de bancos de dados no SQL. Por que esse banco existe? Primeiro, com a internet das coisas e o aumento da quantidade de sensores e de fontes de dados, hoje tem um grande volume de dados, então fica difícil você trabalhar com bancos relacionais tradicionais em escalas muito grandes. Você vai ter que ter replicação e não é o foco principal desse banco, apesar de eles terem evoluído para poder conseguir fazer isso, não era o foco inicial. Hoje também todo mundo que já fez uma migração de banco de dados sabe a dor de cabeça que é fazer isso, então mudanças de esquema de banco de dados é muito mais facilitada quando você trabalha com bancos no SQL. Outro motivo para bancos no SQL é que hoje a gente tem diversas fontes de dados. Hoje a gente tem dados estruturados, semi-estruturados e dados não estruturados. Então, se você trabalha buscando dados na internet o tempo todo, você não tem uma estrutura fixa, e transformar esse tipo de dados sem estrutura para um banco de dados relacional é um trabalho bem complicado de se fazer. Outro motivo muito importante é performance. A maioria dos bancos de dados no SQL eles são focados em algum tipo de performance, seja de escrita ou de leitura. E a escalabilidade, que a maioria desses bancos eles não trabalham com uma instância única do banco. Eles já trabalham com um cluster de banco de dados, facilitando a escalabilidade para quem está trabalhando com eles. E aí, existem 4 tipos principais de banco de dados no SQL. O primeiro é o banco de dados de documentos, onde ele armazena documento no banco. Documentos são dados semi-estruturados, normalmente em formato JSON. O MongoDB é um exemplo de banco de dados de documentos. Ele utiliza o BSON, que é um JSON binário. Existe outro tipo de banco de dados no SQL, que é colunar, que em vez de escrever em linha, ele escreve em coluna. Existe o banco de chave-valor, que é um banco também muito utilizado hoje, que ele basicamente funciona como uma tabela hash, para quem conhece. E existe o banco de dados de grafos, que ele armazena grafos, onde ele tem pontos e arestas direcionadas, fazendo relacionamento entre os dados. Aqui são alguns tipos de banco. Dois exemplos de bancos de documentos são no SQL, o MongoDB e o CouchDB. O Mongo é mais famoso, mas o CouchDB é bem legal também, e os dois são open source. Colunares, a gente tem o Cassandra e o HBase, são dois bancos bem famosos, principalmente o HBase para quem trabalha com Hadoop e Spark. Bancos de grafo, a gente tem o Neo4j e o Sonos. E bancos de chave-valor, a gente tem uma porrada, os mais famosos são o Memcache e o Redis. Beleza. Vamos
falar um pouquinho sobre MongoDB. Tá dando para ver atrás? Beleza. Falar um pouquinho sobre MongoDB. O que é MongoDB? Como eu já falei, o MongoDB é um banco de dados baseado em documentos, JSON, que é um formato binário de um JSON. Então, quando você está trabalhando com MongoDB, você usa a escrita e leitura de JSONs, e ele, por baixo dos panos, transforma esse JSON e recupera o JSON em BSON, que é um formato binário. E o foco desse banco é flexibilidade de dados. Então, você consegue, numa mesma tabela, que não é tabela, eu vou falar daqui a pouco, ter vários dados em formatos diferentes. Para quem trabalha com Python, uma lista do Python é um exemplo disso. Você consegue adicionar vários dados de formatos de tipos diferentes dentro de uma lista. A escalabilidade, porque o MongoDB, ele por si próprio, quando você vai rodar, ele já vai num replica set, num cluster. Então, normalmente, você trabalha com um banco para escrita e 2 para leituras a princípio. O foco dele é em consulta e indexação. Ele deixa um pouco a desejar na escrita. Então, se você tiver que fazer muita escrita rápido, pode ser que você tenha um pouco de problema. Eu já tive problema com isso na empresa que eu trabalhei. O Luiz está aqui de testemunha. E ele fornece uma indexação bem legal que salvou a vida do Luiz também aí. É um exemplo vivo disso aí. O documento de um banco do MongoDB é basicamente um JSON. Esse é o formato base. É um JSON de chave de campo e valores, que ele chama. Então, você pode ter o nome dos campos e os valores podem ser lista, string, inteiro, double, assim por diante. É basicamente um JSON como a gente trabalha em JavaScript. E aqui são alguns conceitos do MongoDB que eu acho legal relacionar com o banco SQL tradicional. Fica bem visível de entender. Se você quiser basicamente fazer uma transferência do seu dado de um banco SQL para um MongoDB, é bem tranquilo. Então, num banco relacional, você tem o banco de dados, mesma coisa no Mongo, você tem um banco de dados também. Embaixo de um banco de dados, no relacional você tem uma tabela, no Mongo já não é tabela, é uma collection. Então, é basicamente como se fosse uma lista do Python. Você tem uma coleção de documentos. Dentro de uma tabela do banco relacional, você tem uma linha. No MongoDB, você tem um documento, que é justamente essa estrutura de dados que eu falei aqui. Dentro do documento, você tem fields, enquanto no relacional você tem coluna. Então, é como se cada campo desse aí, aqui fosse uma coluna do banco relacional. E, por último, os relacionamentos que nos bancos relacionais são feitos através de chave estrangeira e esse tipo de coisa. No MongoDB você tem 2 opções. Uma é embedding e a outra é link. Embedding é basicamente quando você tem um documento principal, que é pessoa aqui nesse caso. Dá para ver aí atrás, mais ou menos. Quem quiser chegar mais para perto, eu acho mais interessante, porque vai ter código daqui a pouco, então pode ser que fique um pouco pequeno. Mas isso aqui é um documento de uma pessoa, onde ela tem um ID, que nesse caso aqui ele usou o Joey como exemplo, um nome, e ele tem vários endereços. Embedding é quando você pega o documento de relacionamento e você bota dentro do objeto principal. Essa é a forma mais comum de se fazer relacionamento em Mongo. Até recentemente não existia join, inclusive no Mongo, você não conseguia fazer join entre duas collections, agora é possível. Então esse era o modo mais comum. Se você quer facilitar a sua leitura, você deve sempre... Caramba, faltou a palavra, mas tudo bem. Você deve focar nesse tipo de relacionamento, onde você tem o seu documento principal e você guarda os documentos secundários dentro do documento principal. Então, como nesse exemplo aqui, você vê que uma pessoa pode ter vários endereços que estão dentro da pessoa. Isso pode causar alguma replicação de dados, porque se você tiver mais de uma pessoa que tem esse endereço, por exemplo, você vai estar replicando ele, tudo bem, mas na hora de ler o dado é bem mais simples, porque você não vai ter que buscar em 2 tabelas ou collections diferentes. O outro modo de fazer relacionamento no Mongo, ele funciona basicamente como a gente faz no banco de dados relacional tradicional, que é por link. Então, você tem a pessoa Joe aqui, novamente, e aí dentro do endereço, dessa vez que tem uma collection de endereço, você bota um ID, uma chave estrangeira, como a gente usa em bancos relacionais,
para essa pessoa. É exatamente igual como a gente faz em bancos relacionais. Essa é uma abordagem relativamente nova para o Mongo, por causa do Join, que é uma coisa que veio há pouco tempo, se não me engano, cerca de 1 ou 2 anos. Então, normalmente se usa essa forma, mas quem quiser trabalhar com relacionamento, como se trabalha em banco de dados relacional, seja por facilidade de tradução, de conceitos, etc., é possível fazer linking também. E aí, por que utilizar o MongoDB? Primeiramente, o MongoDB ele fornece um armazenamento de dados flexível. Então, por exemplo, aqui você tem uma pessoa, vamos supor que você só queria guardar o nome e o ID dessa pessoa a princípio, e aí depois de 6 meses você lembrou que você precisava da idade da pessoa também. No banco de dados relacional, você vai ter que fazer uma migração de dados para isso, você vai ter que fazer um update table, que vai modificar a sua tabela, você vai ter que lidar com todos os dados que você já tinha inserido nessa tabela para essa migração. Num banco de dados, no SQL, mais especificamente no MongoDB, você não precisa fazer nada disso. Basta que a sua nova pessoa que você está inserindo no banco de dados tenha o campo idade aqui embaixo junto. Não vai ter conflito, não vai ter problema. Você vai ter que se preocupar com a leitura depois, porque você pode tentar acessar um campo que não existe num documento antigo, mas aí é muito mais simples do que fazer uma migração de dados. O MongoDB é muito fácil de integrar com aplicações. Eu vou mostrar, daqui a pouco a gente vai ver o PyMongo, que é a biblioteca para Python, mas ele basicamente tem uma biblioteca específica para cada linguagem, e todas essas bibliotecas elas seguem o mesmo modo de escrita. Por padrão, ele já é um banco distribuído, como eu falei anteriormente. O padrão do MongoDB é que você use 3 instâncias do banco, uma de escrita e 2 de leitura. E a parte mais interessante é que ele é grátis e open source. Então, quem quiser contribuir para o Mongo é possível. Quem quiser usar o Mongo da forma que bem entender, é possível também, porque ele é grátis. E aí a gente entra aqui em PyMongo, que eles chamam de wrapper do Mongo para Python. Ele é muito parecido com você escrever consultas na própria IDE do Mongo, como o RoboMongo no próprio Shell. E aí é assim que se instala o PyMongo, difícil pra caramba. Basta você chegar no seu projeto lá, Virtual Ambiente, quem não usar também, instalar na raiz, o que seja. Instalar o PyMongo, tá tudo funcionando. Basta você ter o Mongo instalado na sua máquina, rodando, que você vai conseguir conectar normalmente. E aí a gente chega no código. O pessoal aí atrás consegue ver o código? Beleza? Pronto. Massa. Basicamente, para você se conectar a um banco Mongo, você precisa importar o Mongo Client de PyMongo e instanciar esse client. Nessa hora da instanciação, você pode passar diversos parâmetros, como todo mundo deve imaginar já, você consegue passar o URL do banco, a porta, alguns padrões de replicação do banco, qual é a preferência de escrita, qual é a preferência de leitura. Mas aqui é o modo mais simples para fazer. Inclusive, eu vou botar o link no final, esse código está todo no meu GitHub, quem quiser acessar e dar uma olhada, no final tem o link. E aí, esse banco aí eu estava rodando local, como eu estava rodando local, não precisei de nenhuma configuração extra, mas na hora de instanciar o Mongo Client, você consegue configurar todas as opções possíveis. E aí, para acessar um banco, a partir do client, você dá um get database com o nome do banco, e aí, se o banco já existir, ele pega o banco para você, se ele não existir, ele cria o banco, ele devolve. Então, o get database vai sempre funcionar, independente do banco existir ou não. Você não vai ter um erro se o banco não existir na hora de dar um get database. E para pegar a collection, que seria a tabela do banco de dados relacional tradicional, mesmo esquema do get database, mas a partir de um database você consegue dar um get collection. E aí ele segue a mesma lógica também. Se o banco já existir, se a collection já existir, ele retorna aquela collection. Se ela não existir, ela cria uma collection nova para você e ele retorna o resultado. Não tem erro, é só dar um get collection aí, qualquer coisa que vai funcionar. E aí, como é que a gente insere os dados num banco de dados no Mongo? Isso aqui é a API tradicional do MongoDB, para vocês verem como vai ser parecido com o wrapper de Python. A partir de um banco, você pega uma collection, e nessa collection você chama um insert, passando um documento ou uma lista de documentos JSON. Em Python é basicamente um dicionário ou uma lista de dicionário que você passa,
E aí ele vai inserir para você. Esses dois parâmetros aqui é se você vai ter uma inserção ordenada e qual o padrão de escrita desse negócio é mais profundo. Quem quiser pode dar uma olhada na documentação depois ou vir conversar que a gente fala sobre isso. E aí, um exemplo aqui de como seriam dados em Mongo. Você tem um dicionário em Python, todo mundo deve conhecer aí. Basicamente, collection.insert data. E aí seu dado vai estar no Mongo. É muito simples, não tem mistério. Também tem o insert one e o insert many, que são... o insert é basicamente um wrapper que sabe lidar com o insert one e o insert many. Todo método não todo, mas vários métodos de escrita, leitura, remoção e atualização do Mongo. Ele tem a versão underline one e underline many, e você tem a versão sem esses modificadores que ele sabe lidar com os dois. Eu prefiro usar o insert, update, delete e find sempre. Então aí você consegue inserir um objeto no Mongo. Mesma coisa funciona para se você quiser inserir vários objetos de uma vez só. Então você tem uma lista de documentos, uma lista de dicionários em Python. Você dá um collection.insert e seu dado vai estar lá no Mongo bonitinho. Bem tranquilo de se usar. O find, que é o select, como se fosse o select de um banco relacional. Você passa uma query e o projection, que são os fields que você vai querer que ele retorne do seu documento. Se você não passar nenhuma projeção, ele vai retornar o documento completo. Se você passar a projeção, ele vai retornar só os campos que você selecionou do documento, e você pode fazer também um mapeamento de nome de campo. Então, por exemplo, você pode transformar o campo ID daquela pessoa lá que existia como person ID, por exemplo, você faz isso no projection. E aí, o jeito mais simples de fazer um find é collection.find. Ele vai retornar um iterator com todos os documentos que existem naquela coleção. Você também pode fazer alguns filtros, por exemplo, esse exemplo aqui eu usei um banco de dados de carro. Aqui eu adicionei alguns carros, um Fox, um Cobalt, enfim. E aqui eu estou buscando todos os carros da marca Volkswagen. E aí ele vai retornar um iterator com todos os documentos dessa collection que tem a marca Volkswagen. Tem alguns seletores mais complexos, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou selecionando todos os carros que têm um ano maior ou igual a 2015. Mesma coisa, ele vai retornar um iterator, é bem simples de se trabalhar com Mongo. Mais alguns exemplos aqui. É possível usar regex, é possível fazer end, existem vários operadores. Quem tiver mais interesse, trouxe aqui alguns, equals, greater than equals, in, menor que, not equals, not in, and, not, or. Ele tem vários operadores, tem uma lista, sei lá, 300 operadores lá na documentação do Mongo. Quem tiver interesse pode dar uma sacada lá. É bem completo, tudo que você pode fazer no banco relacional, você pode fazer no Mongo também. E aí, a gente chega no update agora, que o update ele funciona como se fosse uma mescla do find junto com o insert. O primeiro parâmetro é a query, que é o filtro. Então, você vai chamar collection.update, ou collection.update1, ou collection.update-many, passando o filtro e o objeto que você vai atualizar. Se você passa o seu filtro e o que vai ser atualizado. Existe uma peculiaridade aqui no update, que é esse set aqui, que é a parada mais importante do update, que você tem que ter cuidado, que é o seguinte. Nesse caso aqui, eu estou dando collection.update, todos os carros que têm a placa ppm 3409, bote o ano 2015. Só que não. Ele vai pegar todos os carros que têm a placa ppm 3409, vai apagar o documento do Mongo e vai inserir esse documento naquele lugar. Essa é justamente a sacada que se tem que ter na hora de atualizar o Mongo. Se você fizer só isso aqui, você vai estar apagando todos os seus documentos do banco e substituindo por isso. Se você quiser atualizar o campo do seu documento, você tem que usar o set, que é pegue todos os carros que têm a placa ppm 3409 e set o ano dele como 2015. Essa é justamente a sacada do update do Mongo. Se você não usar o set, você vai perder os seus dados. Então, muito cuidado com isso aí, que isso aí causa problemas.
E aí a gente chega no delete, que é basicamente a mesma coisa. Você tem uma consulta e você tem um just one, que é dizendo se ele vai deletar só um ou se ele vai deletar todos os documentos que ele achar. Funciona da mesma forma do find. Então, se você der um collection.remove, passando a marca Volkswagen, ele vai estar deletando todos os documentos, todos os carros da marca Volkswagen da sua coleção. Bem simples, bem direto. Não tem muito mistério não em usar Mongo. Esse é basicamente o CRUD do MongoDB. E aqui é um join, que ele é feito a partir desse operador lookup. E aí você vai ter uma collection.find, e aí você vai, como é feito aqui, collection.find, e aí em vez de usar um operador end, por exemplo, você vai usar o operador lookup. O operador lookup, e aí você vai passar a coleção que você está dando find, vai ser dado join com a coleção que você passa no from, nos campos local field e o foreign field, e aí você pode passar um atributo as aqui. Eu vou passar o join, que não é tão importante, porque o principal modo de se fazer relacionamento no Mongo é o embedding, não o linking. E eu acho que essa é a parte mais legal, que é ver como a gente pode fazer um CRUD em Flask e em Mongo em apenas isso aqui de código. Tudo isso aqui, só isso aqui de código tem um CRUD completo de uma coleção de carros em Flask. Primeiro, você instancia um app do Flask. Para quem não conhece Flask, é um micro framework de Python Web, bem simples de se usar. Você cria um app, instancia o cliente do Mongo, pega o banco, pega a coleção, beleza. O insert, isso aqui é uma API de Flask para fazer um insert no MongoDB. Beleza, eu estou dando insert em tudo que vem aqui. Isso não é legal de se fazer, isso não é seguro. Mas quem quiser pode usar um validador de esquema, como o Cerberus ou o JSON esquema, para validar o dado que está vindo da sua API. Mas é basicamente isso. A sua API, o seu endpoint de inserir no Mongo é basicamente pegar o dado que veio da requisição e dar um collection.serve. Acabou. Só isso, não tem mistério. Vai estar lá no Mongo, pode rodar que dá certo. O retrieve é um pouco mais trabalhoso, obviamente, porque você tem que lidar com filtros. Mas é basicamente isso. Nesse caso aqui, eu estou tratando os filtros como se eles viessem no carry string da requisição. Então, eu pego os filtros aqui, que é pegando o carry string e transformando num dicionário, e eu dou os meus resultados são collection.find passando os filtros. Simplesmente isso, sua API vai retornar. Isso aqui é basicamente para pegar o dicionário em Python e é coisa do Flash, que não precisa se preocupar não. É basicamente transformando o dicionário de Python em um JSON, e aqui é porque o JSON.dumps não sabe lidar com o objeto Object-ID, que é o ID do objeto do Mongo. Mas é basicamente isso. O retrieve de uma API de retrieve do Flask com o Mongo seria duas linhas de código aqui. O update é a mesma coisa. Eu fiz esse exemplo passando o ID do objeto que vai ser atualizado. Então, basicamente, chamar o collection.update, passando o ID que eu quero atualizar e setando os campos que eu quero atualizar. Novamente aqui, quem quiser inserir segurança, pode fazer uma validação de JSON, checar se o dado que está vindo da requisição está tudo certinho. E o delete é a mesma coisa, uma requisição do Flask que aceita delete e recebendo o ID do objeto deve ser deletado, chama o collection.remove, passando o ID do objeto. Não sei se ficou tão visível para todo mundo, mas realmente é muito fácil fazer um CRUD de MongoDB com Python. Tenho 26 segundos aqui só, mas beleza. Deixa eu só, antes de agradecer, realmente é muito fácil. Todo projeto novo que eu estou fazendo, que eu quero prototipar alguma coisa, eu uso o MongoDB pela facilidade. Você instala lá o seu MongoDB, você dá um MongoDB client e você tem todos os métodos funcionando para você, bonitinho. É muito fácil, você não precisa se preocupar com migração de dados, vai estar funcionando tudo certinho lá. Valeu, galera. Muito obrigado aí.